Meu povo, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem animados, felizes, tranquilos, pacientes e com todos os adjetivos positivos para as nossas vidas. Bem, hoje vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica, a lei que fala do fluxo do calor, do sentido deste fluxo, para onde que teu calor vai se transferir, já que você sabe que calor é uma energia térmica em trânsito, em movimentação. Lembre-se, você não tem calor, você não o possui, mas sim ele está em fluxo, passando de um corpo para o outro, já que um corpo cede e o outro recebe. Bem, e é sobre isso que vamos trazer nesse vídeo. Então desde já eu já te convido para tu fazer parte dessa viagem que a gente vai fazer também no tempo, na história, no campo das ciências, ciências naturais inclusive, química, física, já que tudo isso aqui faz parte, inclusive, de um processo de revolução industrial. Como sabemos, esse processo de termodinâmica está muito atrelado a máquinas térmicas, e máquinas térmicas foram, inclusive, o foco de sua revolução industrial inglesa. Mas bem, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos ao que de fato interessa, que é falarmos sobre o fluxo de calor, para onde que ele segue, já que podemos observar esse conteúdo no nosso cotidiano. Por exemplo, no seu quarto deve ter um ar-condicionado, na sua cozinha uma geladeira, um freezer ou até mesmo um frigorífico. Bem, todas essas máquinas justamente obedecem às leis termodinâmicas e inclusive motores térmicos no teu carro, inclusive todos eles estão também submetidos a essa parte do estudo da física que relaciona a mecânica, como por exemplo o teorema do impulso, quantidade de movimento, com também a parte de termologia, as trocas de calor, como a gente sabe no cotidiano. Só de atrelar nossa mão uma a outra, atritar uma com a outra, você já está fazendo um processo termodinâmico. Mas é claro que isso não se limita somente a esse pequeno objetivo, que é justamente analisar, mas sim observar todo o funcionamento de uma sociedade, de uma máquina e de como que aquilo ali interfere em todas as leis da natureza, já que elas estão sendo obedecidas em todo aquele processo. Bem, sem mais enrolações, falei muito. Vamos lá, meu nome é Carlos e hoje o tema é segunda lei da termodinâmica. Bom, quando a gente pega, por exemplo, eu quero começar com um exemplo muito típico do cotidiano, tá, gente? Por exemplo, pegamos na nossa geladeira um copo de água. Um copo de água, você está com sede, quer beber água, está morrendo de sede, mas você não quer que aquela água que está ali fria demais afete a sua garganta. Poxa, não quero isso. Portanto, eu vou misturar com um pouco de água que eu acabei de esquentar no meu forno, por exemplo. E eu vou misturar uma água mais fria a uma água mais quente. Poxa, Carlos, que legal, o que vai acontecer ali? Poxa, o teu líquido final vai ter uma temperatura intermediária entre os dois, ou seja, um equilíbrio térmico. Mas do ponto de vista físico, o que acontece ali é uma troca de calor. Poxa, o teu corpo, que tem uma temperatura mais elevada, vai ceder calor para o corpo de uma temperatura mais fria. E esse é o fluxo da quantidade de calor, do corpo mais quente para o mais frio. E é disso que se trata a segunda lei da termodinâmica. Pois do jeito mais simples e prático da gente falar, é dizer que o calor ele jamais vai fluir de maneira natural, espontânea, do corpo mais frio ao mais quente. Não, a lógica não é essa, e sim a contrária. E justamente, do mais quente para o mais frio é o ponto natural. E é disso, o foco é justamente o sentido do teu fluxo de calor, para onde que ele vai. Ressalto que teu fluxo também, ele depende da condutividade do teu material, da área da superfície ali presente e também da variação de temperatura. E é claro, o comprimento do seu material é justamente determinante para todo esse processo, para você saber o fluxo do teu calor. Bom, mas calma, calma, calma. Temos que observar aqui no nosso exemplo, já que podemos ver essa minha caixinha, esse meu objeto, em que nessa superfície existem temperaturas distintas, T2 e T1. Poxa, Carlos, são temperaturas diferentes. E se existem temperaturas distintas, a tendência é o quê? Uma troca de calor, haver um equilíbrio térmico posterior. Ou seja, o corpo de maior temperatura, como a gente sabe, observe aqui, T2 tem uma temperatura maior que T1, consequentemente ele vai ceder energia térmica para T1. Ou seja, T1 recebe calor e T2 fornece calor, já que está na temperatura mais elevada. Ou seja, o fluxo de calor está acontecendo naturalmente ali, até atingirmos um equilíbrio térmico. E lembra da fórmula do equilíbrio térmico? Quantidade de calor cedido mais quantidade de calor recebido é igual a zero, elas se anulam, beleza? Então isso é o teu equilíbrio térmico, atingir uma temperatura igual para os dois. Ou seja, é o momento que cessa o teu fluxo de calor. Massa, perfeito. E teu fluxo, ressaltando novamente, depende da condutividade térmica, da área e também da sua variação de temperatura, já que todos esses três termos são diretamente proporcionais ao teu fluxo. Mas calma,
Se eu diminuo o meu comprimento, é claro que eu vou aumentar justamente o meu processo de fluxo. A espessura do teu material influencia diretamente. Espessura é muito, muito importante para tudo isso, tá? Quanto mais grosso, mais difícil é o teu fluxo. Vamos dizer assim, numa linguagem mais simples e observável do teu cotidiano. Bem, mas a gente também pode citar máquinas térmicas, já que a todo tempo elas fazem e realizam trabalho. Por exemplo, o fluxo de calor, que a gente sabe, o natural, é do mais quente para o mais frio. Porém, esse fluxo pode ser invertido através da aplicação de uma energia elétrica, por exemplo. E é isso que faz o teu refrigerador, teu ar-condicionado, teu freezer, teu frigorífico, por exemplo. E é isso que eles estão fazendo. É necessário aplicar trabalho. Mas bem, Carlos, existem várias transformações no nosso cotidiano? Sim, com certeza. Muito legais, inclusive. Transformações reversíveis e irreversíveis que veremos posteriormente. Mas lembre-se, só ressaltando, em todo processo físico existe dissipação energética. Portanto, atingir um rendimento de 100% é impossível. Impossível. Pense sempre nisso. Impossível atingir um rendimento de 100%. Primeiramente, por conta das máquinas térmicas. Por que isso a gente pode falar isso? Porque viola um princípio físico da física quântica. Inclusive, o princípio de Heisenberg. Da incerteza. Que a gente, basicamente, de modo simples, como não é o foco da aula, eu vou falar assim, só pincelando, tá? Em que ele fala assim que a partícula ela não pode ser observada por dois pontos ao mesmo tempo, de velocidade e posicionamento. É uma questão probabilística, já que a tua física quântica é justamente uma probabilidade, um estudo quântico da menor parte, menores partículas da tua matéria e como que elas vão interagir ali. É uma física micro, por exemplo, vamos dizer assim de modo simples e prático. Mas bem, a gente não pode saber o posicionamento e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. E poxa, Carlos, que legal, interessantíssimo. Isso é uma física totalmente probabilística, beleza? Mas veja, é a partir desse princípio e também do ciclo de Carnot que vamos desenvolver nos próximos vídeos, todo o teorema dele, como que ele chegou ali através do logaritmo neperiano. Poxa, que é impossível a gente construir uma máquina cíclica, ou seja, que opera em ciclos, como a gente viu nos vídeos anteriores, na parte gráfica, ciclos, transformações cíclicas e, consequentemente, térmica, que vai transferir integralmente o teu calor. Poxa, não é possível transferir integralmente o teu calor e convertê-lo totalmente em trabalho. Carlos, que coisa difícil, que coisa complicada. Sim, os físicos anteriores dessa época, eles pensavam que era possível, inclusive na transformação, que essa minha variação de energia interna seja nula. Ou seja, quando eu deixo nula a minha variação de energia interna, vai ser justamente um processo que transferisse totalmente a quantidade de calor que tu fornecesse ao teu sistema na forma de trabalho. Mas não, eles foram fazer na prática, realmente o rendimento não atingia 100%. Ou seja, não é possível atingir o máximo rendimento. Não é possível. Como a gente sabe, existem dissipações energéticas de todos os tipos. E o zero absoluto, a temperatura 0 Kelvin, não pode ser atingida. Quando a gente fala de zero absoluto, é um repouso total. As moléculas estão lá tranquilas, relaxando, com nenhuma interação, muito tranquilas e suavizadas, em repouso. Poxa, isso não é possível, cara, já que a gente sabe da energia interna. Energia interna são vários tipos energéticos, translação, rotação, cinética, de configuração de todas aquelas moléculas. Então, tipo, poxa, não é possível a gente atingir o zero absoluto e, consequentemente, o máximo rendimento. Não é possível, tá? Existem sempre dissipações energéticas. Observamos isso também no pêndulo de Newton. Pêndulo de Newton maravilhoso, perfeito, que ressalta a quantidade de movimento ali. Poxa, quando uma pedrinha se choca assim na outra, existe ali dissipação de energia. Primeiramente, potencial gravitacional devido à altura e depois ela se transforma em calor com aquele choque, transferindo assim quantidade de movimento. Bem, e é claro, existem dissipações energéticas devido ao atrito com o ar. E para que aquilo ali seja algo ideal, teremos que retirar todo aquele ar, todas aquelas partículas ali, para que consequentemente a energia seja conservada. Mas bem, como a gente sabe, esse rendimento máximo não é possível. Beleza? Massa, Carlos, mas eu não entendi essa máquina térmica, como que ela funciona. Me explica um pouquinho melhor. Trouxe aqui um grande exemplo para você aqui, ó. Beleza, maravilhoso. Me chama de Picasso, que eu gosto, que eu adoro. Bom, e agora vamos fazer justamente a análise, porque nessa máquina térmica temos uma fonte fria e uma fonte quente. E bem, Carlos, mas antes de tudo eu quero descrever para você o que está acontecendo aqui, né? Temos aqui uma máquina térmica que possui uma caldeira. Uma caldeira, você já imagina que a tua fonte quente, né? Vai esquentar alguma coisa ali. Beleza, isso mesmo, você pensou certinho. Temos aqui um condensador, a minha fonte fria. Temos uma turbina, um vapor a alta pressão e a baixa pressão. Puxa, essa coisa aí de baixa e alta pressão tem alguma interferência em todo esse processo? Tem sim, viu? Grande interferência. E além disso, tem uma bomba de sucção aqui.
Poxa, vamos lá, vamos interpretar todo esse processo. Primeiramente, tua água está armazenada em um certo local. Um local que você coloca a sua água, condiciona ela direitinho. Mas bem, você acopla uma bomba e que essa bomba vai succionar a tua água, levando ela para os pontos mais elevados da tua máquina térmica. E essa sua água, que estava aqui acondicionada, na forma líquida, vai subir, 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 toda feliz, contente e alegre, consequentemente sendo despejada em uma caldeira. Poxa, Carlos, numa caldeira vai ter muito calor ali presente, né? Com certeza, energia elevadíssima. Aqui temos aqui, ó, as fontes ignitoras, foguinho embaixo, para justamente esquentar a tua água. E como você já sabe, você já ferveu água na sua panela, com certeza, você observa que nessas fervuras algumas moléculas se desprendem, aumentam sua energia cinética, sua agitação e acabam se desprendendo, saindo daquela superfície ali. Poxa, Carlos, o que isso aí significa? Significa que ela está se transformando em vapor d'água. E vapor d'água, como a gente sabe, ele é muito quente e menos denso. Se é menos denso, ele vai tender a subir mesmo. E, consequentemente, ele está numa altíssima pressão. Alta pressão, vários choques entre si, com as paredes do meu recipiente. E elevada energia cinética devido ao aquecimento aqui, ó. Aquecimento dessas fontes ignitoras. E, poxa, Carlos, que legal, bacana, tô entendendo isso mesmo. Vamos aos poucos tateando esse assunto. E esse vapor em alta pressão que você obteve aqui, após o aquecimento, após a fervura, vai subir e ir em direção à tua turbina. Uma turbina imensa, tá? Muito, mas muito grande. Aproximadamente o tamanho de um prédio, vamos imaginar. Porque isso aqui é o funcionamento típico de, por exemplo, uma usina termoelétrica. Bem, e essa tua turbina imensa, ela só é rotacionada através do quê? Do trabalho do teu vapor. Ele vai empurrar ali as moléculas, os choques ali mecânicos, transferindo energia e, consequentemente, girando a tua turbina. E essa tua turbina está acoplada a um gerador. Poxa, se eu falo em turbina girar, girar é o que? Um movimento, dinâmica, cinética. Consequentemente, temos aqui, ó, termodinâmica. E essa minha dinâmica, energia mecânica, vai se transformar através de um gerador que está acoplado a ela em energia elétrica. Energia elétrica que chega à sua casa, por exemplo. Muito importante sabermos de todo esse processo, já que o funcionamento básico e simples de uma termoelétrica é justamente esse. Inclusive de uma usina nuclear também, porque ela não deixa de ser uma termoelétrica, tá? Se liga nisso. Bem, então ele vai girar essas turbinas, o fluxo do vapor continua, chegando até uma região de menores temperaturas. E é quando esse teu vapor de água, por exemplo, ele se torna um pouco mais tranquilo, mais lento, mais devagarzinho, muito tranquilo, muito de boa. Ele diminuiu sua energia cinética, ele está chegando mais próximo da fonte fria. Consequentemente, a pressão dele abaixa, reduzem os choques contra as paredes, vai diminuindo a energia cinética e a tranquilidade, a paz vai chegando para ele. Bem, e aqui é o momento que ele chega no teu condensador. Poxa, Carlos, o que é condensação? É transformar o teu vapor d'água em líquido novamente. E é nesse processo que justamente fica condicionado no teu condensador água líquida, já que teu vapor a baixa pressão, e depois todo aquele processo de empurrar a tua turbina, chegou aqui e está acondicionado novamente, retornando ao teu ciclo. A bomba succiona, a caldeira esquenta, forma vapor, elevadíssima pressão, muitos choques, energia cinética elevadíssima, chega na tua turbina, vai empurrar essa turbina, convertendo assim energia mecânica em energia elétrica através do gerador. Depois desse processo, submetido a baixa pressão, baixas temperaturas, inclusive no teu condensador, que é muito importante, a tua fonte fria, e é justamente aqui que ele volta novamente a se tornar água, a líquido. E beleza, são esses processos. Como a gente sabe, pressão e temperatura interferem diretamente no teu estado de agregação das tuas moléculas, beleza? Então essa é a lógica. Eu só acho aqui, ó, que depois dessa explicação, depois desse desenho maravilhoso, desse perfeito de Picasso, de Vicente Van Gogh, eu mereceria um like, né? Deixa teu like aí, se inscreve no canal, não se esquece não de se inscrever, porque o vídeo tá muito bacana e como a gente sabe, são máquinas térmicas, é um assunto muito lindo, bem observável do teu cotidiano. Mas bem, tu acha que acabou por aqui? Acabou não. Tem o próximo quadro que vamos falar novamente, outra vez, de tudo isso daqui, porém numa perspectiva um pouco mais diferenciada. Portanto, pode tirar seu print, o quadro é seu, tira um print comigo. Pronto, tô brincando, pode tirar. Eu saí do quadro para que você possa estar livre para desfrutar desta arte. Número 2, vamos falar das máquinas térmicas, em uma perspectiva mais matemática da coisa, do cálculo mesmo, já que é importante sabermos o rendimento de sua máquina. E daqui a pouquinho eu vou falar o que seria este rendimento. Mas bem, antes de tudo, eu quero que você entenda o que é uma máquina térmica.
Ele é um dispositivo em que, justamente, é um motor cíclico, por exemplo, e, consequentemente, existe a conversão de energia interna das variadas energias mecânicas do teu gás em trabalho. E esse teu trabalho é justamente o que fundamenta a sua máquina térmica, já que ela é feita por uma fonte fria e uma fonte quente, como a gente falou na parte anterior. A fonte quente está a elevadíssima temperatura e a fonte fria uma temperatura mais baixa. E é nesta fonte fria que o calor rejeitado vai ser dispensado ali. Lembre-se, ela também é chamada de escoadouro. É justamente o calor rejeitado que vai para ela. E é por ter um calor rejeitado, ou seja, um calor, uma energia que não foi utilizada em trabalho, que podemos dizer que o rendimento daquela máquina não é 100%. Perfeito? Massa. Então a segunda lei está muito obedecida aqui nesse caso. E obedeça e perceba, né, também que a tua fonte quente, tua temperatura mais elevada, vai fornecer calor ao teu sistema, ou seja, entrando energia térmica. Lembre-se, calor é energia térmica em trânsito. E nesse caso, entra-se 2.000 joules. Joules são unidade energética. Bem, observe que esses 2.000 joules vão ser transformados, parte em trabalho e outra parte em calor rejeitado. Perceba, 600 joules vão ser de fato utilizados para realizar trabalho na tua máquina térmica. Porém, 1.400 vai ser rejeitado. Isso aí, Carlos, vai ser rejeitado mesmo, não foi utilizado como trabalho. Exatamente. E esses 1.400 joules, o calor rejeitado, vai justamente para a tua fonte fria. Essa fonte fria é chamada de escoadouro. Ressalto novamente. Está a temperatura mais baixa. E são essas máquinas térmicas que operam em ciclos. Lembre-se, trabalho de um ciclo é o somatório do trabalho de expansão do teu gás mais o teu trabalho de compressão. Isso aqui é uma soma algébrica, já que o teu trabalho de compressão é negativo. Lembre-se, o ciclo tem que estar no sentido horário, no sentido da vida, beleza? Sentido da vida, como falamos nos vídeos anteriores. Se você não viu, recomendo muito que você veja as partes anteriores para que você tenha a base para entender o teorema de Carnot e as máquinas térmicas. Portanto, resumindo o que eu acabei de te falar, uma máquina térmica tem uma parte de temperaturas elevadas e outra de temperaturas mais baixas. Essa fonte quente fornece calor ao teu sistema, entrando, por exemplo, 2.000 joules. E parte deste calor será utilizado como trabalho, beleza? Trabalho mecânico, que é o que interessa para o teu sistema, e outra parte vai ser rejeitado. E essa parte rejeitada chega no teu escoadouro, na tua fonte fria, que está a temperaturas mais baixas. Lembrando-se que, justamente, máquinas térmicas se baseiam na conversão do trabalho de energia mecânica e justamente que vai se justamente relacionar com energia térmica. Energia interna do teu gás convertida em trabalho mecânico, termodinâmica, beleza? Massa, perfeito. Mas uma coisa muito interessante nas tuas máquinas, a gente sabe que não pode atingir 100% de rendimento, perfeito. Mas qual vai ser o rendimento que vai ser de fato utilizado de todo aquele calor fornecido como energia útil? É sobre isso que a gente trata-se de um rendimento do teu sistema, já que a minha letra grega eta, ela justamente relaciona o rendimento do teu processo termodinâmico ali. E ele é a razão, justamente, da energia útil do que foi utilizado como trabalho sobre a energia total, o que foi fornecido pela tua fonte quente naquele caso. E, escrito de maneira diferente, o teu eta pode ser o trabalho realizado sobre a quantidade de calor da tua fonte quente, o que ela forneceu totalmente para o teu sistema. Por exemplo, a gente pode interpretar de outros modos, de outras vias, que podemos somar o teu trabalho, 600 joules, mais o calor rejeitado, 1.400 joules. Se eu somo os dois, dá exatamente 2.000. Lembrando que eu estou somando o módulo do teu calor rejeitado, tá? O módulo da quantidade de calor para a fonte fria. E se eu somo ambos, eu justamente encontro o quanto de calor que entrou no teu sistema. Ou seja, o quanto que a fonte quente forneceu ao teu processo termodinâmico. E da mesma forma, você pode concluir que a quantidade de calor quente é o teu trabalho mais o módulo da quantidade de calor fornecida à fonte fria. Lembre-se que está em módulo, já que eu quero que você se lembre que tenha na sua mente essa análise dos sinais. Por exemplo aqui, a quantidade de calor da fonte quente é positiva, já que teu sistema recebe calor. Ele recebe, não cede. Se liga. Bem, a quantidade de calor da fonte fria é negativa, porque ele perdeu o calor, ele vai ceder calor para aquela fonte fria, para o teu escoadouro. E o teu trabalho é justamente positivo, já que a energia que foi utilizada ali positivamente. Por exemplo, uma energia útil que realmente foi utilizada para fazer trabalho, para movimentar as peças dos pistões ali, por exemplo, do teu motor do carro. Bem, e é dessa forma que a gente pode relacionar com a primeira lei da termodinâmica.
Lembre-se sempre, as leis estão interligadas, uma complementa a outra. Nada está isolado, tudo está interligado, conectado. E, por exemplo, se a gente considera que o teu motor é cíclico, como a gente falou agora há pouco, existe um trabalho cíclico que é a soma algébrica, trabalho de expansão mais compressão. Se ele é cíclico, lembre-se, a variação de energia interna é nula. Nula, exatamente. O final é igual ao estado inicial. Portanto, a variação dela, final menos inicial, é zero. Beleza? E, como você sabe, da primeira lei da termodinâmica, tua variação de energia interna é o somatório das quantidades de calor menos o trabalho do teu ciclo. Beleza? Aqui está desenvolvida justamente a tua primeira lei da termodinâmica aplicada a um ciclo termodinâmico. Lembre-se, ciclos, transformações sucessivas. Transformações sucessivas acontecem. E se tua variação é zero, consequentemente, você pode simplificar todo esse processo e dizer que o teu trabalho é justamente a subtração da quantidade de calor da fonte quente, ou seja, o que entrou totalmente de calor no teu sistema, menos o módulo da quantidade de calor fornecida à fonte fria, o que foi cedido ao teu escoadouro. Portanto, você pode desenvolver ainda mais o teu teorema aqui. Ou seja, se o teu trabalho do ciclo é a subtração, quantidade de calor quente menos quantidade de calor voltada à fonte fria, eu posso substituir tranquilamente aqui, ó, como eu fiz agora mesmo. O meu eta fica justamente a subtração na parte de cima sobre a quantidade de calor total fornecida ao teu sistema, a energia total. E cara, você pode fazer justamente a separação, destrinchar ainda mais a tua conta, ou seja, separá-la. E quando eu divido quantidade de calor por quantidade de calor, eu vou ter justamente 1. Porque pense comigo, se eu divido um número por ele mesmo, por exemplo, 2 sobre 2, eu encontro 1. E da mesma forma, eu tenho quantidade de calor sobre quantidade de calor. Portanto, essa divisão equivale a 1. E quantidade de calor sobre quantidade de calor fria, temos o quê? Justamente essa divisão aqui, ó, a minha razão. Quantidade de calor frio sobre quantidade de calor quente. Beleza. Então aqui temos aqui esse módulo, essa importância do rendimento. Já que temos o meu 100%, que equivale ao 1, menos o módulo da quantidade de calor frio sobre quantidade de calor quente. E essa razão é que justamente vai te fornecer o teu rendimento do seu sistema térmico. Mas bem, não entendeu? Vamos agora aplicar esse mesmo cálculo, esse mesmo teorema que eu desenvolvi com você no nosso exemplo, que a gente utilizou 2.000 joules de entrada do nosso calor. Bom, vamos interpretar aqui. No nosso exemplo, temos o 100% de rendimento, que é justamente o que vai ser subtraído. Poxa, temos esse 100%, que a gente sabe que não pode atingir, mas ele vai ser subtraído de uma certa quantidade que a gente observou no nosso sistema. Bem, temos aqui 1.400, que foi o módulo da quantidade de calor da fonte fria, que foi fornecido a ela, que foi rejeitado. Como você pode observar, o 1.400 de fato foi rejeitado e está aqui. Sobre o total da quantidade de calor que foi fornecida ao teu sistema. Quanto que foi total? 2.000, ou seja, 1 menos 1.400 sobre 2.000. Se eu faço essa divisão aqui, vai ser 0,7. E 1 menos 0,7 eu tenho 0,3. E se eu quero converter para porcentagem, eu somente multiplico por 100. E agora fica tranquilo. Ou seja, multiplico por 100% e encontro 30% na real, que é justamente o teu rendimento do teu sistema total. Ou seja, foi 100%? Não foi 100%. Já que perdemos calor para a fonte fria, a temperatura mais baixa, rejeitamos calor. E é dessa forma que podemos concluir que a segunda lei da termodinâmica é justamente aplicável, já que existe justamente uma não totalidade da transferência de calor como sendo total para o teu trabalho. Não, é uma porcentagem, um certo rendimento um pouquinho menor do que 100%. E as máquinas, quanto mais ideais, chegam a porcentagens muito mais elevadas, justamente nesse rendimento do teu sistema térmico. Mas bem, espero que você tenha gostado. Pode tirar o seu print aqui no nosso desenvolvimento do Teorema de Carnot, porque eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um prazer inenarrável estar com você, desenhar esses quadros, explicar máquinas térmicas, passo a passo, devagarzinho, repetir, né? Várias vezes, porque é importante o nosso cérebro repetir para armazenar as informações. Bem, espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Muito obrigado. Foi algo incrível. Vou ver aqui se eu não esqueci nada. Realmente não esqueci de nada. Tá tudo certinho aí. Pode tirar seu print, anotar. Não se esqueça de anotar, escrever, revisar várias vezes. Porque é assim que teu cérebro raciocina e funciona muito melhor na assimilação de informações. Bem, então vou ficando por aqui, meus fofos. Muito obrigado. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Espero que todos tenham gostado e que eu possa ter te ajudado. Então, até uma próxima.